está a par com o mundo. Hoje vai ser apresentado na Fundação Cálice Gulbenkian no programa Menos Sal Portugal. O objetivo, nós não descansamos de falar nisto, o objetivo é alertar os portugueses para o consumo excessivo de sal. No âmbito deste programa é desenvolvido um estudo científico. Ora, uma das autoras desse estudo está hoje na manhã da Renascença. Bom dia, Conceição Calhau, é investigadora do Sintesis. Este estudo foi feito no âmbito da Faculdade de Ciências Médicas. Vamos lá falar então sobre o consumo de sal em Portugal. Dá a ideia que já estivemos pior, não é? No pão, por exemplo, noto que o pão está com muito menos sal e nós sabemos, há regras para isso. Quais são, no fundo, o que é mais alarmante para si em relação ao consumo de sal em Portugal, de tudo o que investiga? Bom, muito bem. Em relação ao consumo de sal, os estudos que têm sido feitos até hoje em Portugal são observacionais, ou seja, há um trabalho do professor Jorge Polónia que mostra que o consumo de sal está no dobro daquilo que é, no fundo, defendido pela Organização Mundial de Saúde, são 5 gramas de máximo por dia, e o professor Jorge Polónia já mostrou que a população está a consumir 10,7 o adulto, a criança ainda consegue ir mais do que, portanto, o máximo para a criança é 3 gramas, as crianças estão com mais de 7 gramas por dia. Bem, é imenso, é uma diferença grande. Muito grande, e depois ainda mais alarmante é chegarmos à conclusão nesse trabalho observacional que só cerca de 4,4% da população é que consome o adequado, ou seja, os tais 5 gramas de sal por dia. E que, na verdade, há aqui uma íntima relação não só com a hipertensão arterial, como depois com a principal causa de morte em Portugal, que é o AVC. Portanto, ao contrário dos outros países, o AVC é de facto a principal causa de morte, e aqui se pensarmos que um dos fatores que condiciona é o consumo excessivo de sal e que é modificável. Portanto, estamos a falar em trabalhar a prevenção e trabalhar os estilos de vida com benefício relativamente à saúde e a custos que tem tido para a saúde. E a sensibilização que tem que haver, não é? Portanto, a legislação, por exemplo, em relação ao consumo ao sal no pão, não é todo suficiente, não é? Nós temos que alargar e tem que ser por vontade própria que os portugueses... O estudo que estava a referir-me do professor Jorge Polónia também mostrou que, ao contrário dos outros países que maioritariamente têm um consumo excessivo de sal à custa da aquisição de produtos processados, em Portugal, 20% do consumo excessivo de sal deve-se em casa ao adicionar, portanto, uma adição voluntária do consumidor. Sim. Portanto, é modificável, é mais facilmente modificável com a educação. Claro. E, por outro lado, também 25% do consumo excessivo se deve ao pão e também aos queijos e charcutaria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no caso do Ministério da Saúde, já em 2017, tentou trabalhar taxando os produtos com sal, mas isso foi chumbado, portanto isso estava no Orçamento de Estado para 2018, mas não se concretizou. No entanto, foi feito já um protocolo com a panificação num compromisso de reduzir o teor de sal. Nós temos uma legislação desde 2009 em Portugal, cujo teor máximo permitido de sal é 1,4 gramas por 100 gramas de pão, e os objetivos até 2021 é que se consiga 1 grama por 100 gramas de pão. O português mais ou menos consome 180 gramas de pão por dia em média. Portanto, conseguimos imaginar que se consumirmos cerca de 200 gramas de pão por dia, estamos a consumir, se for 1,4, já estamos a consumir quase 3 gramas, o que é muito próximo dos 5 gramas de sal por dia. Então, o que é que tem de mudar, Conceição, nos próximos tempos? Portanto, depois de feita esta análise e de todos os esforços que têm sido feitos e, de facto, por aquilo que é o custo na saúde, este projeto de investigação que vamos agora iniciar e com a apresentação pública e que vamos começar a recrutar os voluntários na população portuguesa, é, na realidade, o objetivo principal, é um estudo de intervenção, o objetivo principal é trabalharmos as melhores medidas que podemos implementar até do ponto de vista político para conseguir que haja menor consumo de sal, que haja depois consequências ao nível da saúde, como por exemplo a pressão arterial. Portanto, ao fim das 12 semanas, o que é que nós estamos a contar, a observar, ou o impacto dos resultados é menor consumo de sal, através do sal excretado na urina, que vamos determinar, menor pressão arterial, que já sabemos que isso depois tem benefícios, e obviamente no que diz respeito à medicação, e sabemos que os hipertensos estão medicados e que a medicação muitas vezes é muito alargada, portanto podemos estar a falar dos diuréticos, podemos estar a falar de muitos fármacos que de facto têm um grande custo. E o que nós contamos é no final do estudo que de facto a modificação dos estilos de vida também vai trazer menor necessidade de intervenção farmacológica, o que depois tem muito impacto nos custos. Portanto, vamos perceber o impacto na saúde e também, obviamente,
naturalmente nos valores, não é? No orçamento. Quanto tempo é que vai durar este estudo? A intervenção é de 12 semanas e vamos depois às 36 semanas, ou seja, 24 semanas a seguir, vamos avaliar até que ponto é que depois o desmame, no fundo, da observação ou da intervenção permitiu consolidar alterações do estilo de vida. Então depois conto que venha cá então apresentar essas conclusões. Muito bem. Obrigada, Conceição Calhau. Hoje às 11 na Fundação Carlos Gulbenkian então é apresentado este programa nacional. É um programa de sensibilização sobre o consumo excessivo de sal no país. Menos sal, Portugal é o mote. São 8h27. Obrigada por ter vindo à Manhã da Renascença. Se tivesse o peso ideal